paz do Senhor a todos, Pastor Davi Passos, aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição hoje a de número 5, na qual tem o tema O Deus Filho. E o textuário desta lição, você pode aí acompanhar juntamente conosco, se encontra em Mateus capítulo 17, versículo 5, a parte B do versículo, que diz: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Verdade prática da lição diz: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Na nossa leitura em classe, nós encontramos lá em Lucas capítulo 1, versículo 31, versículo 32, 34, 35 e Mateus capítulo 17, versículo 1 até o versículo 8. Você pode estar acompanhando com a sua Bíblia aí ou com a sua lição. Vamos ler. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Mateus capítulo 17, versículo 1 até o 8, diz o seguinte: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um da Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Nesta lição, neste tema, temos alguns objetivos aqui apresentados desta lição. O primeiro objetivo é explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus. O segundo objetivo desta lição é mostrar a centralidade de Cristo, tá, como cumprimento da lei e dos profetas. E o terceiro objetivo é enfatizar a exclusividade de Cristo como único mediador e salvador. Então, nesta lição, olhando aqui, a palavra-chave é Cristo, tá? A introdução da lição nos traz o seguinte texto: ratificando que a Trindade nos revela que só Deus um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da transfiguração é um dos momentos marcantes da revelação da glória do Deus Filho. Nele, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é exaltado diante de testemunhas oculares,
com a aprovação explícita do Pai. Ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Então, essa lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Deus Filho. Então, quando falamos do Deus Filho, aqui ratificamos, né, que a Trindade nos revela um só Deus em três pessoas, né? Pai, Filho e o Espírito Santo. E a concepção virginal de Jesus, como diz a Bíblia, ela é fundamento essencial da cristologia e da Trindade, pois revela a encarnação do Filho gerado pelo Pai na eternidade, assumindo assim também a natureza humana, uma natureza humana sem pecado. Como diz Mateus capítulo 1, versículo 18 até o 23, né? E Lucas capítulo 1, versículo 34 até o 35. E esse evento confirma que Jesus é o Filho de Deus, presente ali, preserva sua santidade desde a concepção e afirma a intervenção sobrenatural de Deus na história da salvação. Ali cumpre também as profecias messiânicas, como fala Isaías, né? Capítulo 7, versículo 14 ali, o profeta, né, profetizando as profecias, né? Então, o episódio aqui da transfiguração, que a lição nos apresenta, a transfiguração de Cristo, lá de Mateus 17, que nós lemos, versículo 1 até o 8, igualmente é um dos marcantes aqui momentos da revelação da glória de Deus, o Deus Filho. E nele, Jesus, isso é, a segunda pessoa da Trindade, é exaltado, tá, diante de testemunhas oculares com a aprovação explícita de Deus, o Deus Pai. Ele ali não é apenas um líder espiritual, um profeta, um sábio ou um exemplo moral entre tantos da história. Embora tenha sido plenamente humano, Jesus, ele transcende a humanidade, porque é ele plenamente divino, o próprio Deus que se fez carne, como diz João capítulo 1, versículo 14, né? E esse capítulo, então, nos conduz a contemplar a sua divindade centralizada, a sua centralidade, missão e redentora. Então, vamos para o primeiro tópico dessa lição, onde fala sobre a divindade do Filho. Aqui nós temos o primeiro título, né? A concepção virginal de Jesus. Lendo na lição, você pode acompanhar aí na sua lição, acompanhando ali, diz o seguinte: a concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. Sobre isso, o anjo Gabriel explicou à Virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. A expressão sombra, né, no grego, episquiazo, né, refere-se à presença divina. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, que é do grego dinamis, né? Ou seja, ao poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousa sobre Maria,
repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado de Filho de Deus. Dessa maneira, observa-se nesse evento a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho de Deus e o Espírito Santo. Então, aqui nesse primeiro ponto, do primeiro tópico, nós vemos que a concepção virginal é um ato histórico, é um fato histórico, um ato divino e um ato e um princípio teológico que revela a encarnação única do Filho de Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 35, a parte A, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Esse texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. Aqui, a expressão cobrir com sombra, como nós vemos aqui, a lição, essa palavra cobrir com sombra, no grego, ela quer dizer episquiazo, tá? Episquiazo, que é a metáfora tomada a partir de uma nuvem que lança uma sombra. Então, remete ao símbolo visível da presença de Deus com seu povo, principalmente ao tabernáculo e ao templo, quando nós vemos lá os textos em Êxodo capítulo 13, versículo 21, Êxodo capítulo 34, versículo 5, Êxodo capítulo 40, versículo 34 ao 38 e 1 Reis capítulo 8, versículo 10. Então, assim o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude. No grego, dinamis, né? Ou seja, ao poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que a criança concebida seria chamado Filho de Deus, como fala Lucas capítulo 1, versículo 35, a parte B. Então, dessa maneira, aqui observa-se a manifestação da Trindade. O Altíssimo, Filho de Deus, e o Espírito Santo. Então, o Pai apresenta-se como o Altíssimo, o autor do plano da salvação. Já o Espírito Santo atua como agente gerador, né? Sua função confirma a encarnação sem intervenção humana. E o Filho, embora nascido de mulher, mantém sua filiação divina ali também. Então, a concepção virginal ressalta a união hipostática, né? Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, sem confusão de naturezas. Então, por sua geração, né, única, ele é o Filho, o unigênito do Pai, como fala João, capítulo 1, versículo 14 e o versículo 18. E depois em João, capítulo 3, versículo 16 e o versículo 18. Aqui a expressão unigênito, do grego monogenes, né, é composta por dois vocábulos. Mono, que é único, sozinho, e genos, né, que quer dizer tipo, espécie, classe. Então, a junção desses termos significa único em sua espécie, sem igual, singular ou exclusivo, tá? Então, desse modo, Jesus é único do seu tipo, o Filho singular em sua espécie, não criado, mas eterno, de natureza divina e com uma relação exclusiva com o Pai, o Deus Pai, tá? A concepção de Jesus inaugura uma nova criação,
Paulo compara Adão com Jesus Cristo, chamando Adão de o primeiro homem, né? E Jesus de o último Adão. Como fala 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Jesus não é, aqui eu só quero fazer um abre parênteses aqui, para chamar a atenção de muitos que têm errado nessa interpretação. Jesus não é o segundo Adão, tá? Porque quando nós falamos que Jesus é o segundo, dá a entender que haverá o terceiro, o quarto, o quinto. Jesus, ele é o último. Então, não há outro, tá? O último Adão. Então, o texto se refere a Adão como sendo a origem da criação física, da humanidade caída e da mortalidade. E Cristo é a origem da nova criação, da humanidade redimida, tá? E da vida eterna. Então, diferente de segundo Adão, que implicaria a possibilidade de outro, como eu expliquei, último Adão, né? Que do grego é eschatos, né? Eschatos, indica finalidade e perfeição, tá? Enquanto o primeiro trouxe a morte, o último venceu a morte. Cristo, então, é o doador da vida eterna. Ele não apenas reviveu, mas se tornou a fonte de vida para todos que creem nele. Como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Colossenses capítulo 3, versículo 10 e Hebreus capítulo 2, versículo 14. Então, em suma, a concepção virginal significa que Jesus Cristo foi concebido no ventre de Maria por obra do Espírito Santo, sem participação de um pai humano. Ou seja, Maria era virgem quando ficou grávida de Jesus, e esse ato miraculoso convida o crente, né, por meio da fé, a adoração ao Deus trino, né, triuno, reconhecendo ali a ação sobrenatural da Trindade na história. Então, a refletir sobre a novidade de vida e a esperança escatológica, como fala Romanos capítulo 6, versículo 4. E ainda também a imitar a submissão de Maria, que diante do inexplicável ela respondeu, né? Lucas 1:38. Eis aqui a serva do Senhor. Então, tornando-se modelo de obediência e fé e humildade, tá? No segundo ponto aqui, temos o título A Deidade Absoluta do Filho. Lendo na lição, diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo é, desde a eternidade, o único Filho de Deus e possui a mesma essência e substância, que no grego quer dizer homonousios, né? Homousios é um nome bem complicado para falar, né? Do Pai. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade e foi enviado pelo Pai ao mundo. Ele se fez carne sem deixar de ser Deus, possuindo duas naturezas, a divina e a humana, unidas numa única pessoa. Então, essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. O Concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, sendo Deus e homem,
Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Aqui, o Senhor Jesus é desde a eternidade o único Filho de Deus e possui a mesma essência e substância, como nós lemos aqui na lição do grego homousios, né? Que aqui quer dizer substância, essência, né? Do Pai. Então, ele é Deus encarnado, coessencial, tá? Com o Pai. Jesus aqui, ele respondeu aos judeus que queriam saber se ele era o Cristo. Ele respondeu afirmando, lá João 10, versículo 30, ele afirmou assim: eu e o Pai somos um. Então, no texto grego, o adjetivo um é rem, né? Não é masculino, rens, tá? Que indicaria uma pessoa, mas neutro, indicando unidade de natureza. Então, o plural do verbo ser, esmen, traduzido como somos, indica que Jesus e o Pai são pessoas distintas, mas estão unidas em essência e propósito. Essa é uma afirmação clara da divindade de Jesus, tanto que os judeus imediatamente tentaram apedrejá-lo por blasfêmia, reconhecendo que ele estava se fazendo igual a Deus. Lá em João capítulo 10, versículo 33, nós encontramos essa passagem. Aqui, quando interpelado por Filipe também, que dizia, Senhor, mostra-nos o Pai, João 14, 8, Jesus lhe respondeu, quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, né? E como dizes tu, mostra-nos o Pai, né? João 14, 9. Aqui Filipe, ele pediu uma manifestação visível do Pai. E Jesus lhe disse que essa manifestação já tinha sido dada na pessoa dele, né? Nessa declaração aqui nós vemos a construção verbal enfática. O verbo grego ver, que quer dizer no grego rorão, né? Aqui indica a percepção espiritual e não apenas visual. Então, mostrar a unidade entre o Pai e o Filho e a plena revelação de Deus em Jesus. Ele aqui não é apenas um reflexo de Deus. Ele é Deus visível. Ele possui a mesma natureza divina do Pai. Ele é Deus encarnado, não apenas portador da presença divina. Então, os textos bíblicos, eles sustentam essa afirmação que tem impacto profundo para a cristologia, como fala Hebreus capítulo 1, versículo 3 e Colossenses 1 e 15. Antes aqui de nascer, em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. Porque a Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, ele é a segunda pessoa da Trindade e foi enviado pelo Pai ao mundo. Como diz 1 João capítulo 4, versículo 9. Ele se fez carne sem deixar de ser Deus. Aqui a encarnação do Verbo de Deus não o esvaziou da divindade, mas assumiu a condição humana possuindo duas naturezas, unidas numa única pessoa, como diz João capítulo 1 e 14 e Filipenses capítulo 2, versículo 6 até o 11. Aqui ratifica-se, portanto, que essa união hipostática é sem
confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação, tá? No concílio ali de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, ali diz, né? Convocados para, entre outros temas, tratar das heresias do nestorianismo, que ensinava que Jesus era duas pessoas separadas, isso é, uma humana e uma divina. Então, e o monofisismo, né, que ensinava que Jesus tinha apenas uma natureza, a divina, né, absolvendo a humana. Então, nós temos aqui a lição nos ensinando, nos mostrando, né, que no concílio de Calcedônia foi combatido estas heresias, né? Então, é verdadeiro, ele é o verdadeiro Deus e também verdadeiro homem, como fala Romanos 1, 3 e 4 e Romanos 9 e 5. Sendo Deus e homem, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade, como diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. No terceiro ponto do primeiro tópico ali, temos o tema os atributos divinos de Jesus. Acompanhando lá. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Entre eles citamos eternidade. Jesus não teve começo, pois é eterno, como o Pai. Imutabilidade. Cristo, sendo Deus, não muda em seu ser ou caráter. Onipresença. Jesus declarou sua presença universal. Onisciência. Jesus conhece todas as coisas, inclusive nossos pensamentos. Onipotência. Nada é impossível para ele. Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Isso demonstra de forma incontestável sua plena divindade. Então, crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do Evangelho. Como segunda pessoa da Trindade, como a lição diz, Jesus ele manifesta todos os atributos essenciais de Deus. Quais são os atributos? A lição nos apresentou a eternidade. A eternidade. O que nós aprendemos com esse atributo? Jesus ele não teve começo, porque ele é eterno, como o Pai. Quando olhamos no Antigo Testamento, a profecia messiânica anuncia, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, porque o menino nos nasceu, e o seu nome será Deus Forte, Pai da Eternidade. Então, no Novo Testamento, Jesus ele declara, lá em João capítulo 8, versículo 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Também ele fala lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, esses textos confirmam a sua existência sem início e sem fim. Eternidade. Já a lição nos apresenta também a imutabilidade. Pastor, o que é imutabilidade? Cristo, sendo Deus, não muda em seu ser ou caráter. Como Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Olhando para Tiago, ele reforça essa consistência quando ele diz, não há mudança nem sombra de variação. Né? Tiago capítulo 1, versículo 17. Então, Jesus é imutável. Ele não muda com as circunstâncias,
mas garante fidelidade e confiança, como diz Hebreus 1:12. Também a lição nos apresenta a onipresença. Pastor, onipresença, Jesus ele declarou a sua presença universal sem limitação espacial. Mateus capítulo 18, versículo 20, ali diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, aqui, o verbo no presente do indicativo, estou, denota a presença contínua e real de Cristo entre seus discípulos, tá? Onipresença. Já a onisciência, Jesus conhece todas as coisas, inclusive nossos pensamentos, como fala João capítulo 21, versículo 17. Então, no contexto da cura aqui do paralítico de Cafarnaum, Jesus, conhecendo os pensamentos de desaprovação dos escribas, ele disse, Mateus 9:4, por que pensais mal em vosso coração? Então, significa que ele sabe o que está no coração e na mente das pessoas, conferindo com João capítulo 2, versículo 25. Então, ele é onisciente, ele tem aí essa virtude, né? Também nós temos aqui a onipotência. Pastor, nada é impossível para ele, como fala Apocalipse 1:8. Como Deus Todo-Poderoso, Jesus opera milagres e declara sua autoridade. Como fala Mateus 28:18, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, tudo é possível para aquele que sustenta aí a criação. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Então, Jesus Cristo, ele manifesta em si todos os atributos, tá? Que são incomunicáveis, isso é, que pertence exclusivamente a Deus. Aqui a aplicação desses atributos à pessoa de Cristo lhe confere a identidade de Deus verdadeiro, promovendo uma cristologia ortodoxa e sólida. A Trindade, quando falamos da Trindade, a Trindade é confirmada, porque o mesmo conjunto de atributos pertence ao Pai, pertence ao Filho e ao Espírito Santo. Então, crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Agora, negar qualquer um desses atributos é negar a própria essência do Evangelho, como fala João capítulo 20, versículo 31. No segundo tópico, nós temos a centralidade do Deus Filho. Primeiro ponto aqui fala sobre a glória sobrenatural de Jesus. Vamos ler? Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até o alto monte. Nesse local, Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como luz. O verbo transfigurar é tradução do grego metamorphor, do qual se originou o vocábulo metamorfose, transformação, mudança. Na ocasião, Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza divina com aparência resplandecente. Um prólogo escatológico, um vislumbre do Cristo pós-ressurreto e glorificado. Uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo, tá? A humana e a divina, duas naturezas em uma só pessoa. Aqui, a divindade de Jesus foi revelada, uma manifestação visível da glória de Deus no Filho encarnado. Então, aqui a narrativa da transfiguração de Jesus, que se encontra esses textos lá em Mateus capítulo 17, versículo 2, também em Marcos capítulo 9, versículo 2 e 3, e Lucas
capítulo 9, versículo 28 e 29. Essa narrativa da transfiguração de Jesus é um dos eventos mais significativos na revelação da identidade e da glória do Filho de Deus. Aqui nós vemos Pedro, Tiago e João, testemunhas oculares desse acontecimento. Eles são conduzidos por Jesus até um alto monte. Quando olhamos para o comentário bíblico pentecostal, ele aponta que esse local é tradicionalmente identificado como sendo o Monte Tabor. Já estive lá pessoalmente. Porém, o mais provável é um local ao sul de Cesareia de Filipe, talvez um dos picos do Hermon, tá? Não obstante, o alto monte ali simboliza um espaço de revelação divina, e rememora Moisés recebendo ali a lei. Quando olhamos para Êxodo do capítulo 19 até o capítulo 20. Tá? E nos evangelhos lembra a revelações e teofanias que ocorreram em montanhas, como fala Mateus capítulo 5, versículo 1 e Mateus capítulo 15, versículo 27. Então, nesse local, Jesus transfigurou-se diante deles. A Bíblia diz, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, como fala Mateus capítulo 17, versículo 2. O verbo aqui, transfigurar, é tradução do grego metamorfote, né? Do qual se originou o vocábulo metamorfose, transformação, tá? Indica aqui uma mudança profunda, essencial e visível. Diferente de uma mera mudança externa, trata-se da revelação momentânea da glória inerente à natureza divina de Cristo. Então, não houve aquisição de uma glória alheia, mas a manifestação da glória que ele sempre possuiu, né? Possuiu como o verbo eterno, como diz João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. Né? Então, trata-se de uma teofania cristológica, uma epifânia da glória divina no Deus Filho encarnado. Que aqui significa que, na ocasião, Jesus, ele revelou temporariamente a sua glória, a glória da sua natureza divina, com aparência resplandecente. Um prólogo, né, escatológico, um vislumbre do Cristo pré-ressurreto e glorificado, como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 6. A transfiguração, portanto, é uma revelação antecipada da glória escatológica e um testemunho da identidade messiânica e divina de Jesus. Teologicamente, esse evento é também uma confirmação da união hipostática, homem e divino, duas naturezas em uma só pessoa, né? Como fala João capítulo 1, versículo 14, e também lá Colossenses capítulo 2, versículo 9. Né? Aqui a glória manifestada não anula a sua humanidade, mas revela a plenitude da divindade que habita corporalmente nele. Tá? Uma confirmação da união hipostática, aqui a divindade de Jesus foi revelada. Uma manifestação visível da glória de Deus no Filho encarnado, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 6 até o 9. Então, do ponto de vista doutrinário, a transfiguração reforça a cristologia elevada no Novo Testamento. Tá?
ele é um testemunho trinitário, tá? Pois o Pai fala do céu, lá em Mateus capítulo 17, versículo 5. O Pai fala do céu, o Filho é glorificado e o Espírito Santo está implícito na nuvem de glória, tá? Segundo Êxodo capítulo 40, versículo 34, e Lucas capítulo 9, versículo 34. Então a glória de Jesus é a própria glória de Deus revelada ao mundo. João capítulo 17, versículo 5 e Hebreus capítulo 1, versículo 3. Assim então a transfiguração não é apenas uma experiência para os 3 discípulos, ela é um ponto de inflexão teológico na revelação do Messias, tá? Ela chama a igreja a contemplar a glória do Deus Filho, a centralidade de Cristo na redenção e a esperança escatológica de sermos transformados à sua imagem, tá? Como Paulo fala lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e também em 1 João, capítulo 3, versículo 2. No segundo ponto, aqui, no segundo tópico, nós temos o testemunho da lei e dos profetas. A lição nos diz o seguinte: estando no monte, eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. A aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos, mas um ato divino carregado de significado escatológico. Moisés representa a lei, ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu. Então, a sua presença indica que toda a lei aponta para Cristo. Elias representa os profetas, considerado o símbolo da proclamação profética. E a sua aparição mostra que os profetas anunciavam a vinda do Messias. Esses 2 personagens testemunham que Jesus é o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras. A presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus. Aqui, Jesus, ele estando no monte, né? Ali, Mateus capítulo 17, versículo 3. A Bíblia fala que eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então Moisés aparece como representante da lei, a Torá, sendo o legislador por excelência, como fala Deuteronômio 20, e também Êxodo 20, e também Deuteronômio 5. Aqui nós vemos que a sua presença é uma confirmação visível de que a lei mosaica apontava para o Cristo, tá? Jesus mesmo declara que não veio para revogar a lei ou os profetas, mas veio para cumprir. Ele fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. E esse cumprimento se dá em 2 níveis. Primeiro, tipológico, que Moisés é um tipo de Cristo como mediador, né? Como fala Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, e Hebreus capítulo 3, versículo 1 ao 6. E outro nível é o nível legal, né? Isso é, Jesus é o único que cumpriu perfeitamente a lei. Como fala Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 5 e Romanos 8, 3 e 4. Então Moisés representa também a mediação da antiga aliança, selada com sangue, segundo Êxodo capítulo 24, versículo 8, mas temporária e inferior à nova aliança, cuja mediação e sangue são de Cristo, tá? Na antiga aliança era um cordeiro, era um animal. Então, era uma aliança ali, né, temporária, mas a nova aliança, ela seria eterna, porque seria
o próprio Cristo, própria mediação do sangue de Cristo, como diz Hebreus capítulo 8, versículo 6 e Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. Quando olhamos para Elias, ele representa os profetas como porta-voz por excelência, ali da aliança e também defensor do monoteísmo contra a apostasia de Israel, com segundo ali 1 Reis capítulo 18. Também considerado o símbolo escatológico da restauração que precede o Messias. Quando nós olhamos em Malaquias capítulo 4, versículo 5, ali diz o profeta: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, João Batista, né? Aqui nós vemos que Jesus, ele reinterpreta o papel escatológico de Elias em termos de precursor, a quem ele identifica explicitamente ali por João Batista. Quando nós olhamos lá nos evangelhos, Mateus capítulo 17, versículo 17 a 13, Mateus capítulo 11, versículo 12 a 14, e olhando, conferindo com Marcos capítulo 1, versículo 2, e Marcos capítulo 9, versículo 13, e também Lucas 7, versículo 24 até o 35. Então, João Batista, ele cumpre essa profecia espiritual. Mateus capítulo 11, versículo 14. Mas a aparição literal de Elias na transfiguração aponta para a continuidade profética e o testemunho de que o tempo messiânico chegou. Então, assim, a presença de Elias confirma que todos os profetas anunciavam a vinda, os sofrimentos e a glória de Cristo. Se nós olharmos Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías 53, né? Zacarias capítulo 12, versículo 10, e também Lucas capítulo 24, versículo 26 e 27. Tá? Dessa forma aqui, então, a aparição de Moisés e Elias não é uma consulta aos mortos, tá? Por quê? Porque nós temos um contexto que reprova esse tipo de atitude. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 e 12, Marcos capítulo 12, versículo 27 e Lucas capítulo 16, versículo 26. Mas ela é uma ação extraordinária de Deus para autenticar Jesus como o cumprimento da lei e dos profetas. E também a revelação final e plena de Deus. Como diz João capítulo 1, versículo 14, Hebreus capítulo 1, versículo 2, Hebreus capítulo 12, versículo 24 e Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o 20. Esses dois personagens, Elias e Moisés, né? Eles testemunham que Jesus é o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras. Como diz Lucas 24, versículo 27 e o versículo 44. Em contraste com a antiga mediação da lei e dos profetas, Deus declara que Jesus é o seu Filho amado, a quem os discípulos devem ouvir. Ele falou ali no texto de Mateus capítulo 17, versículo 5. A presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus. Ele é o Verbo encarnado, o mediador da nova aliança, o cumprimento de toda a Escritura, tá? Então, a prova visível da superioridade de Jesus, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. No terceiro ponto, aqui fala sobre a aprovação divina do Pai. Aqui diz, a transfiguração atinge seu clímax com a voz audível do próprio Pai. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz. A voz vinda da nuvem símbolo da presença de Deus,
tá? Ecoa as palavras já proferidas no batismo de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa repetição é significativa. O Pai confirma que Jesus é o Filho eterno, não apenas em missão redentora, mas em natureza divina. A expressão em quem me comprazo, que do grego é eudoquesa, né? Eudoquesa, revela que o Filho é aquele em quem o Pai se deleita. A voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo e sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus gerado pelo Pai e consubstancial com Ele. Tá? Então, temos aqui a transfiguração. Ela atinge o seu clímax quando a voz audível do próprio Pai, quando diz, eis aqui, né? Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz, né? Mateus 17:5, a parte A. A nuvem luminosa é um elemento teofânico, o símbolo recorrente da presença de Deus na revelação bíblica. Se nós olharmos lá, a teofania é uma manifestação perceptível de sua presença, muitas vezes com propósitos revelacionais, tá? Redentores ou pedagógicos. Tais manifestações, estou falando teofanias, pode incluir fogo, pode incluir nuvem, voz, audíveis, terremotos ou outras formas sobrenaturais. Exemplos, por exemplo, a nuvem e o fogo no deserto, lá em Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. Ali era uma forma teofânica, tá? Teofanias. Então, por exemplo, o Senhor ia diante de Israel numa nuvem. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Outro exemplo, a nuvem e a glória do Senhor cobriu o tabernáculo. Êxodo capítulo 40, versículo 34 e o 35. Lá no templo, a nuvem representa a glória de Deus, como diz 1 Reis capítulo 8, versículo 10 a 9. Tá? Então, aqui no contexto da transfiguração, essa nuvem envolve Jesus, Moisés e Elias diante dos discípulos, indicando que o próprio Deus estava presente e prestes a falar. Então, a nuvem não é apenas um sinal simbólico, mas o ambiente da revelação que autentica a glória e a autoridade do Filho. A voz vinda da nuvem ecoa as palavras já proferidas no batismo de Jesus, lá em Mateus capítulo 3 e 17, e também Mateus 17 e 5, quando diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então essa repetição é significativa. A expressão, este é meu filho amado, confirma a filiação divina, indicando singularidade e exclusividade. E essa mensagem reflete duas passagens do Antigo Testamento. Quando olhamos lá em Salmo capítulo 2, versículo 7, ali também fala, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E também Isaías capítulo 42, versículo 1 fala, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Então, assim o Pai, ele ratifica que Jesus é seu Filho eterno. Não apenas em missão redentora, mas em natureza divina. Essa filiação aqui não é apenas funcional, como Messias, mas ontológica. Tá? Filho é da mesma substância do Pai, consubstancial, né? Como diz no grego, homousios, né? Conforme ensina lá no concílio de Niceia, né? Em 325 foi ali falado. Então, essa expressão em que me comprazo
que do grego quer dizer eudoquesa, né? Revela que o filho é aquele em quem o pai se deleita e, ao mesmo tempo, invoca uma profecia messiânica, né? Que ele fala lá em Isaías capítulo 42, versículo 1. Então a citação remete aqui à figura do servo sofredor, unindo a glória da transfiguração ao caminho da cruz. Então Jesus é o filho em quem o pai tem prazer eterno, por sua obediência, por sua humildade e fidelidade ao plano redentor, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 11. E a voz do Pai expressa aprovação e autoridade sobre o Filho, confirma a missão ali e a identidade de Cristo, como diz João capítulo 12, versículo 28. E essa manifestação audível do Pai atesta publicamente que Jesus é o enviado legítimo, tá? É uma afirmação da centralidade de Cristo, como diz João 14, 6, né? Sustenta aqui a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus, gerado pelo Pai e consubstancial com ele, em João capítulo 14, versículo 9 e 10. No terceiro tópico, diz aqui, nós temos o tema a missão redentora do Deus Filho. Primeiro ponto aqui fala sobre o Filho como revelação suprema. Olha só, a lição diz: a transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Escutai-o. A declaração reflete a profecia de Moisés. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e ele ouvireis. A Escritura deixa claro que esse profeta prometido é o próprio Cristo. A instrução, escutai-o, coloca o Filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores. Não é Moisés, a lei, e nem Elias, os profetas, que deve ser ouvido, mas o Cristo. Esse evento sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança, centrada na pessoa do Filho. Logo, negar a Cristo, ignorá-lo ou relativizar sua voz é rejeitar a autoridade de Deus. Então aqui a transfiguração, como fala a lição, ela é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Mateus 17:5, a parte C, fala: a ele ouvi. Essa frase, no imperativo, no grego é akouet outou, autou. Isso quer dizer, direciona a atenção exclusiva a Cristo, como o supremo, tá, revelador da vontade de Deus. Sugere uma ação contínua, ouvir e seguir constantemente a palavra de Cristo. A declaração reflete a profecia de Moisés, lá de Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, quando diz: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então o Pai, ao dizer a ele ouvir, faz eco direto dessa profecia, confirmando que Jesus é o profeta definitivo, né? Cujo ensino é a autoridade final. Como diz Mateus 7, 28 e 29, João 6 e 14, também Atos capítulo 3, versículo 20 ao 23 e Hebreus 3, versículo 3 ao 6. Então assim, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade foram por meio de Cristo, como fala João capítulo 1, versículo 17. Agora, portanto, a instrução divina, ali, a ele ouvir, coloca o Filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores, como diz Lucas 16 e 16 e João 1, 17 a 18.
Cristo aqui, ele substitui os antigos mediadores. Moisés e Elias não tinham nada de novo para transmitir. Ele é o intérprete da vontade divina, superior aos profetas e legisladores. Então, Cristo é o Logos eterno, como fala em João capítulo 1, versículo 1. É o único mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2 e 5. O Senhor da revelação e da história, Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o 20. E desse modo, então, não é Moisés, que representava a lei, e nem Elias, que representava os profetas, que deve ser ouvido, mas o Cristo, como fala Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Tá? Então, sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança, centrada na pessoa de Cristo, como diz Colossenses capítulo 2, versículo 17, e também Hebreus 10 e 1. Logo, negar a Cristo, ignorá-lo ou relativizar a sua voz é rejeitar a autoridade do próprio Deus, né? 1 João capítulo 5, versículo 12. Então, ouvir a Cristo vai além de estudar seus ensinos. Ouvir a Cristo é render-se a Ele como Senhor. Em meio a tantas vozes que tentam moldar a mente cristã, religiosas, ideológicas e filosóficas, o crente salvo é chamado a dar ouvidos, acima de tudo, à voz do Filho. A palavra de Cristo é o padrão absoluto da verdade, da ética e da moral cristã, como fala Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Então a igreja, ela deve centrar a sua pregação, a sua liturgia, seu discipulado e missão em Cristo, tá? Como revelação final de Deus. A fé, o serviço, a adoração e a missão da igreja devem estar enraizados na certeza de que Cristo é a revelação perfeita de Deus. Nele, e somente nele, a alma encontra direção segura e verdadeira. Tá? No segundo ponto, aqui nós temos a exclusividade de Cristo na redenção. Ali a lição apresenta, após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara, erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. A presença de Moisés e Elias cessou. Restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Toda a Escritura aponta para ele. Cristo não é meramente um profeta. Ele é o Deus revelado, o resplendor da glória divina. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Diante de sua majestade, toda a figura da antiga aliança se desfaz, somente Jesus permanece. Então, após a visão do Cristo transfigurado e a ordem recebida, né? Levantai-vos e não tenhais medo. Mateus capítulo 17, versículo 7. Os discípulos erguendo ali os olhos, né? Agora o versículo 8 fala, ninguém viram senão a Jesus. Então a frase traz aqui o advérbio grego monon, traduzido por somente, o que significa único e ou sozinho no grego, tá? Denotando ênfase, absoluta exclusividade de Jesus. Essa expressão não é apenas narrativa, mas é teológica. Ela encerra uma verdade fundamental e resume a cristologia do Evangelho. Cristo é absolutamente
único e exclusivo na obra da redenção. Então, a presença de Moisés e Elias cessou e agora restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei, ele é o cumprimento dos profetas, como fala Mateus 5:17. Tá? Jesus não apenas sucede a Moisés e Elias, isso é, ele cumpre tudo o que ambos ali anunciaram. Toda a história, presta atenção, toda a história da redenção, desde o Gênesis até Malaquias, converge para ele. O próprio Cristo esclareceu ali aos discípulos no caminho de Emaús, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que dele se achava em todas as escrituras, lá em Mateus capítulo 24, versículo 27. Por isso, Cristo não é meramente um profeta, ele é o Deus revelado, como fala João 14:9. E o único mediador da humanidade, como lá está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12, e 1 Timóteo 2:5. Tá? A glória e a presença gloriosa de Moisés e Elias era derivada e temporária. A glória de Cristo é própria da Trindade e é eterna. Então, ele é a revelação plena de Deus, o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu poder, como fala Hebreus 1:3. De modo, então, a obra redentora de Cristo dispensa complementos. Nenhuma cerimônia levítica, nenhum símbolo do passado pode somar-se ao seu sacrifício, né? O seu sacrifício que nós temos ali, o sacrifício de Jesus, né? Que é a expressão suprema do amor de Deus, como fala João 3:16 e Romanos 5:8. Ele é o fundamento da justificação, o centro da reconciliação e a garantia da salvação eterna. Tá? O sacrifício de Jesus. Ao oferecer-se como oferta perfeita, Jesus ali aboliu o sistema sacrificial levítico e inaugurou a nova aliança no seu sangue, tá? Como fala Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 14. Então aqui o seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus, como fala Colossenses 1, versículo 20 a 22. E diante da sua majestade, toda a figura do Antigo Testamento, da antiga aliança, se desfaz. Isso é, somente Jesus permanece. Ele é tudo em todos, como diz Colossenses 3:11. Então, portanto, a exclusividade de Cristo pode ser resumida em unicidade da mediação, que é Cristo, é o único caminho para Deus, como fala João 14, versículo 6. Segundo, a suficiência da expiação, isso é, seu sangue é suficiente para redimir plenamente, como fala 1 João capítulo 1, versículo 7. E o terceiro, revelação definitiva, que nele Deus falou de forma final e conclusiva, como fala Hebreus 1, versículo 1 e 2. Então, negar a exclusividade de Cristo é comprometer a própria base do Evangelho. A fé cristã não é pluralista, mas é centrada na singularidade absoluta do Filho de Deus. Tá? No terceiro ponto aqui, fala sobre o aprendizado pela experiência. A lição diz o seguinte: a revelação da glória do Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico para os discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. Mais tarde, Pedro reconheceu o episódio como evidência incontestável da majestade de Jesus. Mas nós mesmo vimos a sua majestade quando
da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Então, a transfiguração, portanto, é o vislumbre do reino, prenúncio da ressurreição, antecipação da vitória final de Cristo e o anúncio do seu triunfo escatológico sobre a morte e o domínio eterno, tá? E o domínio. Diante dessa glória, somos chamados a contemplar e adorar a Cristo com fé e esperança. Então, falando sobre o aprendizado pela experiência aqui, né, desse episódio, a transfiguração como revelação da glória do Cristo ressurreto, foi também um evento pedagógico para os discípulos. Ali a experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. O evento sobrenatural serviu como experiência formativa por meio da qual os discípulos aprenderam. Isso é, não por palavras, mas por visão, sobre a identidade real, né, de Cristo e sobre o destino que o aguardava. Então, a morte ali, né, foi a morte ali, quando falamos aqui da morte, né, o anúncio de seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio, tá? Então, quando olhamos ali o Monte da Transfiguração, os fez entender que a glória precede a cruz e que a visão da majestade divina fortalece a fé para o sofrimento. Mais tarde nós vemos Pedro reconhecendo, né, como nós lemos aqui, o episódio com evidências incontestáveis desta verdade, tá? Essa verdade suprema, né, da glória que lhe foi dirigida ali a voz que disse: este é o meu filho amado, como fala em 2 Pedro capítulo 1, versículo 16 e 17. Essa experiência se tornou uma fundação doutrinária para afirmar a veracidade do evangelho e a autoridade apostólica. Então, a respeito disso, o apóstolo afirmava não ensinar fábulas engenhosamente inventadas, né? Como fala 2 Pedro capítulo 1, versículo 6, a parte A. Então, eles presenciaram uma prova sensível e ocular, né, do triunfo escatológico do Filho, né? A visão antecipada à ressurreição de Jesus e o reino vindouro, isso é, um vislumbre do Cristo exaltado antes da humilhação da cruz. Tá? Como diz Hebreus capítulo 2, versículo 9. Então, assim a transfiguração é um prólogo do reino de Deus. Quando nós vemos que Jesus já tinha dito lá em Mateus capítulo 16, versículo 28, ele falou lá: alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Essa experiência foi o cumprimento imediato dessa declaração, um prenúncio da glória futura, como fala Mateus capítulo 24, versículo 30. O evento aqui aponta para a entronização definitiva de Jesus, quando todo joelho se dobrará. Isso quer dizer, uma realidade antecipada da transfiguração, né? Como diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. O Filho é o Rei eterno, cujo trono permanece para sempre. Então, sua majestade é inegociável. Seu domínio é soberano e sua vitória é certa. Hebreus capítulo 1, versículo 8 até o 12. E diante dessa glória, nós somos chamados a contemplar e adorar a Cristo com fé e esperança. Tá? Hebreus capítulo 12, versículo 2. A confiança se fortalece quando o crente olha firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, né?
Hebreus 12, 2 fala isso. Então, assim como os discípulos foram preparados para enfrentar a cruz, vendo a glória de Cristo, os crentes também são capacitados a suportar o presente século, mantendo os olhos fixos no Cristo exaltado. Tá? Conclusão desta lição diz o seguinte: a doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Tá? Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno, firme, feito carne e único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso, devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Amém? Vamos para nosso exercício, revisando o conteúdo, que diz o seguinte: a primeira questão: cite ao menos 3 atributos divinos de Jesus apresentados na lição. Resposta: eternidade, imutabilidade e onisciência, entre outros. Segunda questão: a aparição de Moisés no Monte da Transfiguração de Jesus foi um ato divino carregado de significado escatológico. O que a sua presença indica? Resposta: que toda a lei aponta para Cristo como seu cumprimento. Terceira questão: quem é o cumprimento da lei e dos profetas? Resposta: Jesus Cristo. Quarta questão: o sacrifício de Cristo é plenamente suficiente para quê? Resposta: reconciliar o pecador com Deus. Quinta e última questão: a transfiguração é o anúncio do triunfo escatológico de Cristo sobre o quê? Resposta: sobre o pecado, a morte e todo o domínio do mal. Amém? E aqui terminamos mais uma lição de número 5 do nosso primeiro trimestre de 2026. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não esqueça de estar aí se inscrevendo em nosso canal para estar recebendo semanalmente estudos bíblicos, doutrinários e teológicos para o seu elevo espiritual. Amém? Pai querido, te agradecemos por mais esta aula, pedimos do Senhor a tua bênção, Pai, para que tudo que foi falado, explanado, Senhor, ensinado aqui nesta aula, Senhor, venha estar alcançando corações, Pai, venha estar abençoando vidas, abençoando a cada aluno, a cada professor. Pai, pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada um, Senhor, e também através da tua palavra, Pai, que todos venham a ser edificados através desta aula. É o que nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe no nome de Jesus.